Atenção emissoras, formação de rede, Repórter Nacional. Em Brasília, meio-dia. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Boa tarde, eu sou o José Carlos Andrade e você acompanha agora as principais notícias do dia. Pandemia gera nova preocupação e faz aumentar número de testamentos no país. Pesquisa de preço e economia no bolso. Variação no valor dos remédios pode chegar a 400%. Polícia Federal investiga quadrilha que teria desviado 1,5 bilhão em criptomoedas. Papa Francisco deve ficar internado mais 5 dias. Nos acompanhe no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @Rádio Nacional BR. Hoje é segunda-feira, 5 de julho de 2021. Repórter Nacional. Pandemia e fake news. Os dois assuntos, infelizmente, muitas vezes andam juntos, né? É preciso cuidado, especialmente com as mensagens pelo WhatsApp. Estamos com o repórter Leandro Martins na linha, que acompanha um debate sobre esse assunto no Senado, na Comissão Temporária da Covid-19. Leandro, boa tarde. Quais são as informações? Boa tarde, Zé Carlos, a você e a todos. A veiculação de notícias falsas e a comunicação insuficiente podem ter agravado os efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil. Essa é a conclusão apresentada hoje na Comissão Temporária da Covid-19, que acompanha as medidas de combate à pandemia. Segundo o diretor adjunto da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Frank Oliveira, as notícias falsas não são uma novidade, mas influenciaram a população nesse período de pandemia, que começou no início do ano passado. Já Paulo Jerônimo de Souza, presidente da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, acredita que faltou comunicação massiva para alertar sobre os perigos da Covid. Ele citou os 164 jornalistas que morreram desde o início da pandemia. No Amazonas, a lotação dos hospitais e das unidades de saúde, somada à distância da capital Manaus dos outros municípios, provocaram o alto número de casos fatais de coronavírus. Essa é a análise da secretária de Comunicação do governo do Amazonas, Josicléia Nogueira. Para ela, não faltou comunicação sobre a Covid, uma vez que todas as mídias foram utilizadas para orientar a população sobre medidas de prevenção e vacinação. A gente sempre orientou com relação à procura, primeiros sintomas, onde ir, qual a porta de entrada ideal para se procurar atendimento, inicialmente também uso de máscara, isolamento social, nortear para onde ir, como fazer. Isso foi essencial nesse processo, né, de primeira e segunda onda. O relator da comissão temporária, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, considera que ficou claro ao longo da pandemia que o conflito entre informações corretas e falsas causou muitas vítimas na sociedade. Já para o diretor do Departamento de Mídia e Promoção da Secretaria de Comunicação, Ricardo de Freitas Veiga, o governo federal agiu com seriedade na informação da população. Ele citou a veiculação de campanhas a partir de fevereiro do ano passado para informar a sociedade sobre medidas de prevenção, como asseio das mãos, e orientando a pessoa com sintomas para que procurasse logo orientação médica. Ricardo Veiga relatou ainda que houve divulgação sobre as fases da vacinação. As primeiras ações de comunicação em fevereiro de 2020 foram os meios mais amplos possíveis, como TV, rádio, internet, para que pudesse pegar e sensibilizar o máximo de cidadãos possível. Depois, as ações de enfrentamento ao Covid-19 em todo o país, sobretudo a distribuição, repasse de verbas para os municípios. A comissão temporária da Covid-19 será prorrogada por mais 120 dias, por requerimento apresentado pelo presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Segue com você, Carlos. Muito obrigado, Leandro. Momento Saúde. Batemos a marca de mais de 100 milhões de doses aplicadas, ou melhor, 105.299.000, segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde. Mais de 77 milhões com a primeira dose e cerca de 27 milhões com a segunda. E a gente comemora esses números. Cada vacina que é aplicada, e merece comemorar mesmo, mas não podemos esquecer dos casos. O Brasil já soma 524.417 mortes por Covid e 18.700.000 casos.
Em 24 horas, entre sábado e domingo, foram registrados 830 óbitos e 27.783 novos casos. O total de recuperados chegou a 17.082.876. Falando em casos, a situação nos municípios. Lucas Por Deus Leão acompanha esse assunto. Lucas, uma boa tarde para você. Alguns dados acabaram de ser divulgados, né? A questão de vacinação e também as ações de combate à pandemia, não é isso? É isso, Zé Carlos. Boa tarde aos ouvintes. Olha, no intervalo de uma semana, oscilou de 29% para 27% o total de cidades que informaram falta de vacina nos estoques. Os últimos dados foram coletados entre os dias 28 de junho e 2 de julho. Este foi o 15º levantamento sobre a pandemia feito com os prefeitos, realizado pela Confederação Nacional dos Municípios. 3.079 dos mais de 5.500 prefeitos que existem no país responderam à pesquisa, o que representa 55% do total das cidades brasileiras. Em 96% dos casos que faltaram vacinas, foi para a primeira dose, e em 13% dos casos foi para a segunda dose da vacinação. Além disso, 13% dos prefeitos relataram risco iminente de falta de remédios para o kit intubação, usado nos pacientes graves da Covid-19. Na semana anterior, essa porcentagem era maior, 17% dos prefeitos alertaram para o risco iminente da falta de medicamentos. Dos prefeitos pesquisados, 76% afirmaram que estão com alguma medida restritiva de circulação em vigor. E ainda sobre a pandemia, 36% disseram que caiu o número de casos no município nesse período, 21% afirmaram que o número de casos registrados cresceu e 37% afirmaram que o número de casos de Covid-19 no seu município permaneceu estável nessa última semana, e a 15ª, portanto, pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios sobre a pandemia nas cidades brasileiras. Zé Carlos. Tá certo, obrigado, Lucas. Em Minas Gerais, lá na cidade de Patos de Minas, os presos não foram incluídos no grupo prioritário da campanha de vacinação contra a Covid. Mas ninguém vai ficar sem vacina. Maíra Heinen conta por que o prefeito Luiz Eduardo Falcão tomou essa decisão. Boa tarde, Maíra. Boa tarde para você, Zé Carlos. Boa tarde a todos. É isso mesmo, os detentos de Patos de Minas não terão prioridade na vacinação contra a Covid-19, lembrando que esse grupo está listado no Plano Nacional de Imunização, PNI, como um dos prioritários, e pelo calendário ele seria vacinado nessa semana, mas o prefeito Luiz Eduardo Falcão anunciou que não vai seguir essa orientação. Pelas redes sociais, ele disse que não faz sentido que pessoas que não cometeram crimes e que estão trabalhando durante toda a pandemia sejam vacinadas após os presos que estão isolados. Falcão disse ainda que com policiais, agentes e todas as equipes que circulam no presídio já vacinados, os presos também receberão a vacina, mas não como prioridade. Em comunicado enviado por aplicativo de mensagens, a Prefeitura informa que a vacinação precisa se adequar à realidade de cada município e que a população privada de liberdade será vacinada no momento oportuno. O PNI, de acordo com o Ministério da Saúde, é apenas uma orientação e que os municípios podem fazer as mudanças que julgar necessárias, mas a pasta fez um alerta ainda no início do ano sobre a necessidade de seguir esse documento. Nele estão previstos ciclos de vacinação de acordo com os grupos prioritários definidos em estudos que foram feitos com a comunidade científica. Zé Carlos? Tá certo, e grato pelas informações, Maíra. A França pode tornar obrigatória a vacinação de profissionais de saúde, como conta Daniela Franco, da Rádio França Internacional, que traz ainda informações sobre a vacina da Sanofi e a situação do Reino Unido. Vamos conferir. Na França, a semana se inicia sob o debate inflamado sobre tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória aos profissionais de saúde. Nos hospitais, apenas 64% do setor está imunizado, mas esse número cai para apenas 57% nas casas de repouso para idosos. Para o presidente do Conselho de Orientação de Estratégia Vacinal da França, Alain Fischer, não há dúvidas de que é preciso impor urgentemente essa medida. A farmacêutica
farmacêutica francesa Sanofi anunciou nesta segunda-feira que sua vacina contra a Covid-19 vai estar pronta até o final de dezembro. O imunizante utiliza uma tecnologia diferente de RNA mensageiro, similar à da vacina contra a gripe. No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson revela nesta segunda-feira seu plano para a flexibilização total das medidas sanitárias, que devem entrar em vigor em 19 de julho. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central elevaram novamente a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano de 5,05% para 5,18%. Para 2022, a expectativa para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é o crescimento de 2,10%. O Boletim Focus foi divulgado hoje. Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, este ano de alta de 5,97% para 6,07%. A projeção para a inflação oficial do país em 2022 foi de 3,78% para 3,77%. Já a expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, é de que encerre o ano em 6,50%. E vamos ao mercado financeiro. Nesse momento, a Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, opera com 126.591 pontos, em queda de 0,81%. O dólar comercial, em alta de 0,55%, está cotado em R$ 5,081. A Polícia Federal fez hoje uma operação que teve como alvo administradores de corretoras de criptomoedas que teriam aplicado um golpe bilionário. Quem explica pra gente essa história é Priscila Mazenotti. R$1,5 bilhão de reais. Esse é o valor em criptomoedas que uma organização criminosa em Curitiba teria desviado de 7 mil credores. O grupo foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta segunda-feira, a Operação Diamond, que apura crimes como estelionato e lavagem de dinheiro, além de delitos contra a economia popular e o sistema financeiro nacional. Foram cumpridos 5 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. As investigações começaram em 2019, quando a Polícia Civil do Paraná recebeu denúncias de vítimas. Os investigados eram responsáveis pelo controle de 3 corretoras de criptomoedas e passaram a atrair clientes para que investissem recursos pessoais nas plataformas do grupo empresarial. Essas atividades, segundo a polícia, foram feitas com aparente legalidade, mas justamente em 2019, eles disseram que haviam sido alvo de um ataque cibernético. Com isso, os saques de valores das plataformas das corretoras foram bloqueados. Uma investigação sobre esse suposto ataque hacker chegou a ser instaurada, mas o grupo atrasava as investigações, não passava informações nem documentos. Ao mesmo tempo, prometia o ressarcimento aos clientes lesados. Esses débitos não foram pagos. Aí, o grupo de responsável pelo inquérito passou a ser investigado por autoria dos crimes. Com o aprofundamento das investigações, foi constatado que esse grupo teria operado um esquema de pirâmide financeira. As investigações apuraram ainda que o líder dessa quadrilha já havia sido condenado na Suíça pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos. Um detalhe divulgado pela polícia é que os valores movimentados não correspondiam à realidade. Os clientes, quando consultavam as plataformas virtuais das corretoras, acompanhavam ali uma suposta posição de seus investimentos, que na verdade estavam sendo empregados de maneira indevida para enriquecimento do pessoal da corretora. Com isso, os clientes acreditavam que estavam realizando operações e obtendo lucros diários e garantidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Já no Rio de Janeiro, o Ministério Público abriu um inquérito para acompanhar o acolhimento e destino das famílias em Itaguaí, após a ação de reintegração de posse realizada na quinta-feira da semana passada em favor da Petrobras, dona do terreno. Quem tem os detalhes para a gente é Lígia Souto. O Ministério Público do Rio de Janeiro e o governo do estado devem se reunir nesta segunda-feira para discutir as medidas necessárias de apoio e atendimento às famílias retiradas de um terreno da Petrobras em Itaguaí, região metropolitana da capital.
Na última quinta-feira, após determinação da Justiça, a Polícia Militar cumpriu o mandado de reintegração de posse na área, ocupada por centenas de famílias no início de maio. Após a remoção, os casebres que serviam de moradia foram derrubados no acampamento batizado de Campo de Refugiados, 1º de maio. As pessoas retiradas do local foram encaminhadas para abrigos disponibilizados pela Prefeitura de Itaguaí. Cerca de 330 famílias cadastradas estão temporariamente alojadas em 2 escolas no município. A informação foi confirmada pelo Ministério Público. A Petrobras informou que o mandado de reintegração foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça e cumprido com o apoio da Secretaria de Assistência Social de Itaguaí para garantir uma desocupação segura e pacífica. O processo, no entanto, foi marcado por momentos de tensão. Houve tentativa de negociação para que as famílias deixassem o acampamento, mas as conversas não avançaram. Após resistência dos moradores, policiais chegaram a lançar bombas de efeito moral para entrar no terreno e jatos d'água para dispersar as pessoas. A reunião desta segunda-feira acontece após o Ministério Público instaurar inquérito para acompanhar como está sendo prestado o atendimento a essas famílias. O MP também informou que promotores estão desde o início do processo fiscalizando o acolhimento disponibilizado para garantir amparo necessário às pessoas que integravam esse acampamento e que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souza. Vamos falar de imigrantes. Para quem vem de fora em busca de oportunidades, como um bom emprego, nem sempre encontra o que procura. E os motivos são vários. É o que você vai saber agora na reportagem de Vitor Ribeiro. O haitiano James Charles chegou em 2013 ao Brasil e se instalou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é refugiado das graves crises política, econômica e social que assolam o país caribenho. James contou quais foram as principais dificuldades que encontrou. Quando tu chegar num país, tu vai ter barreiras linguísticas e tu vai ter algumas dificuldades de adaptação com o sistema, porque o sistema é bem diferente de teus países originos, né? É questão também do racismo mesmo, esse problema que normalmente todos os imigrantes vão encontrar. James Charles é um resumo do perfil mais comum do imigrante que vive no Rio Grande do Sul. 61% são homens, 41% são jovens de 25 a 39 anos e quase 10% têm ensino superior, enquanto a média brasileira não chega a 3%. A maioria vem do Haiti, da Venezuela ou do Uruguai. Foi o que apontou um estudo feito pelo governo gaúcho que será usado para elaborar políticas públicas. James é o atual presidente da Associação dos Haitianos no Rio Grande do Sul. Ainda no país natal, ele fez faculdade de administração de empresas, mas essa qualificação não fez diferença na hora de conseguir emprego no Brasil. Quando o imigrante entrar no país, ele volta de zero, tipo analfabeto. Então, a empresa não escolhe os imigrantes para nível de estudo ou conhecimento. Eles escolhem a questão de produção. Esses povos vêm para trabalhar, mas tem mais responsabilidade para trabalhar, então a gente vai pegar isso para trabalhar. Tu não tinha uma escolha, tu tem que só conseguir um emprego, seja na indústria, a qualquer lugar. O levantamento indica 2 motivos para essa dificuldade no mercado de trabalho. Um é a dificuldade para validar o diploma no Brasil. O outro é que, devido à formação, alguns imigrantes acabam procurando vagas com melhores remunerações e, por isso, mais disputadas. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Agora na capital federal, 12:19. Você vai ouvir daqui a pouco. Demolido edifício que caiu parcialmente em Miami, na Flórida. Clonagem da ovelha Dolly completa 25 anos. Repórter Nacional. Que pesquisar preços de tudo é uma boa dica e isso a maioria das pessoas já sabe. O que muita gente nem desconfia é o tanto que se pode economizar. Por exemplo, no caso dos remédios, a variação de preços pode chegar a 400%. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje, né, Nelson Lima? Boa tarde para você.
Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, isso mesmo. O medicamento omeprazol, por exemplo, na pesquisa do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, tem uma variação de 400% entre o teto permitido e o preço de mercado nas farmácias. E segundo o IDEC, infelizmente, essa variação de preços ao consumidor segue a regulamentação atual da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, a CMED, criado em 2003 para proteger o consumidor e estabelecer um teto no preço dos medicamentos. A Câmara faz reajustes anuais no teto dos preços dos medicamentos e, por isso, no acumulado dos anos, a variação permitida para o preço de alguns remédios pode ficar muito grande. A servente de limpeza, Helena Francisco, contou que costuma ir a várias farmácias pesquisar o menor preço dos remédios que usa. Para mim comprar esse último remédio, eu fui em umas 4 farmácias para ver se eu achava mais barato. Aí pesquisei, foi 4 ou 5 farmácias. Aí na 5ª foi que eu fui comprar. Mas subiram muito, muito mesmo. Com as leis atuais, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos não pode reduzir os preços dos tetos, conforme explicou a consultora de saúde do IDEC, Ana Paula Navarrete. E aí surgem novos concorrentes através dos genéricos e dos similares, o preço tende a cair, mas o teto permanece porque a CMED não tem competência para puxar ele para baixo. Isso acaba gerando uma distorção, né? Então, no longo prazo, o preço do medicamento na ponta até pode ser baixo, mas como o teto continua muito alto, isso faz com que, por qualquer probleminha, o preço de um medicamento possa subir. Por isso, o IDEC defende uma revisão na lei da CMED expressa no projeto de lei 5.591 de 2020 em tramitação no Senado Federal, que, dentre outras coisas, permita que a Câmara de Regulação faça a redução no teto dos remédios, além de trazer mais transparência no estabelecimento dos preços de remédios novos, como, por exemplo, obrigando as farmacêuticas a revelarem os recursos gastos em pesquisa e desenvolvimento dos medicamentos. Mais detalhes dessa campanha e do projeto de lei podem ser vistos no site remédio a preço justo, tudo junto e sem cedilha.org.br. Ao vivo da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. E agora a saúde do Papa Francisco. Segundo o Vaticano, ele vai permanecer pelo menos mais 5 dias internado depois da cirurgia de ontem. Quem tem os detalhes é Daniela Franco. O Papa Francisco passa bem depois de sofrer neste domingo uma cirurgia no intestino que durou 3 horas. Segundo o Vaticano, o pontífice de 84 anos vai permanecer pelo menos 5 dias internado. Os riscos associados à anestesia geral eram a principal preocupação dos médicos. O Papa sofre de uma inflamação potencialmente dolorosa nas paredes do sistema digestivo e uma das possíveis complicações desse quadro é a estenose, que é um estreitamento do intestino. Ainda nas notícias internacionais, o edifício que desabou parcialmente em Miami, na Flórida, no dia 24 de julho, foi demolido hoje. Na tragédia, pelo menos 24 pessoas morreram e 121 estão desaparecidas. A decisão foi tomada por causa da aproximação de uma tempestade tropical. A queda da maior parte do edifício de 12 andares já é considerado um dos piores desastres urbanos da história dos Estados Unidos. As autoridades receavam que o resto do edifício pudesse cair, ameaçando a segurança dos socorristas. Esse receio foi agravado pela tempestade tropical Elsa, que deve chegar amanhã ao estado. E lembra daquele navio que ficou atravessado no canal de Suez, causando prejuízos bilionários e um verdadeiro engarrafamento de embarcações? Então, ontem, proprietários e seguradoras do navio porta-containers Ever Given anunciaram um acordo formal na disputa de indenização. O navio gigante e a tripulação estão lá até hoje, mantidos em um lago entre 2 trechos da hidrovia. Lembrando que o acidente ocorreu no dia 29 de março. Agora, com o contrato que vai ser assinado na quarta-feira, dia 7, ele vai ser, enfim, liberado. Voltando a falar de pandemia, um dos muitos reflexos que se tem é a procura por testamentos no país. A alta pode chegar até a 40%. Lucas Por Deus Neon tem as informações ao vivo pra gente. Oi, Lucas, é isso mesmo? Isso mesmo, Zé Carlos. Olha, o número de testamentos realizados no Brasil cresceu 41% nos 6 primeiros meses de 2021, se comparado com o mesmo período de 2020. Foram registrados nos cartórios do país mais de 17.500 testamentos de janeiro a junho, contra mais
de 12.300 no mesmo período do ano passado. Os dados são do Colégio Notarial do Brasil, entidade que reúne os tabeliães do país. A diretora da instituição, Ana Paula Frontini, atribui esse número a um reflexo da pandemia da Covid-19. Sim, a preocupação com a morte, né? Ela passou a ser uma preocupação cotidiana por conta da pandemia. Porque o testamento não é um hábito na cultura brasileira. E a partir da Covid, a gente começou a ter uma demanda maior. O estado com o maior crescimento no número de testamentos foi o Amazonas, que registrou um aumento de 107% em relação ao primeiro semestre de 2020, seguido pelo estado de Mato Grosso, com um crescimento de 75%, e Goiás, com alta de 72% no número de testamentos. Uma aposentada de Brasília, que não quis se identificar, revelou que já pensava em fazer o testamento há algum tempo. Eu fiz para minha sobrinha, para dar uma segurança para ela, porque a família só tem eu, ela e uma irmã só, e eu tenho ela como uma filha, e resolvi fazer isso enquanto eu estou no meu juízo perfeito, por causa da pandemia e por causa que a gente não sabe o dia de amanhã. Além do crescimento dos testamentos, cresceu também o registro de um documento conhecido como Testamento Vital, que permite que as pessoas definam o tratamento que querem receber caso fiquem impossibilitadas por alguma doença. O Testamento Vital cresceu 65% neste ano em comparação com o mesmo período de 2020. Foram 359 registros desse tipo de documento em 2021, contra 217 nos primeiros 6 meses do ano passado. Zé Carlos. Muito obrigado, Lucas. Quem já é mais velho provavelmente se lembra da Dolly, a ovelha, o primeiro mamífero clonado do mundo. Foi um debate enorme com relação à ética desse tipo de experimento. Isso tudo já está fazendo 25 anos. Confira com Eliane Gonçalves. Há 25 anos nascia uma ovelha que revolucionou a ciência. A ovelha 6LLS, ou simplesmente Dolly, era uma cópia autêntica de uma outra ovelha 6 anos mais velha, um clone. O primeiro mamífero clonado teve os cromossomos retirados das glândulas mamárias de uma ovelha original. O material genético foi inserido no óvulo ainda imaturo de uma segunda ovelha e preservado até se transformar em um embrião e ser implantado em uma terceira ovelha responsável pela gestação. O experimento foi conduzido pelos biólogos Kate Campbell e Ian Wilmut, na Escócia, e Dolly foi apresentada ao mundo em fevereiro de 1997, quando já tinha 7 meses, e deu o que falar. O médico geneticista e pediatra Salmo Hashkin explica que a grande descoberta, na verdade, foi comprovar que células adultas, já especializadas como as células do pulmão, da pele ou do coração, poderiam ser reprogramadas e começar um novo ciclo com a mesma potência de uma célula embrionária capaz de se desenvolver até dar lugar a outras células do corpo. Existia um conceito por mais de um século de que as células que já tinham se especializado jamais poderiam voltar atrás e deixar de ser especializada para novamente dar origem a um organismo. E o experimento da Dolly, então, foi histórico porque ele conseguiu quebrar esse paradigma. Ele mostrou que uma célula que já se especializou pode, sob certas circunstâncias, voltar à sua programação genética, virar uma célula não especializada e dar origem a todas as outras células do corpo novamente. Depois disso, muitos outros animais foram clonados, ratos, vacas, porcos, cavalos, e ficou claro que seria possível clonar um ser humano. A possibilidade gerou debates e alimentou a imaginação. Seria possível criar seres humanos que serviriam como uma espécie de backup para fornecer órgãos no caso de falhas do ser humano original? Pais que perderam um filho poderiam fazer uma cópia idêntica desse filho? Para Hashkin, as respostas a essas perguntas impuseram limites éticos às pesquisas de clonagem.
25 anos depois, eu acho que há menos perspectiva do que 25 anos atrás. Para conseguir o nascimento da Dolly, foram necessários 277 experimentos, dos quais um deu certo. Aconteceram vários abortos de ovelhas e também nascimento de ovelhas com malformações. E pela grande barreira ética que isso representaria. Também o experimento da Dolly serviu, do ponto de vista ético, para criar uma discussão ética no mundo inteiro sobre o assunto e determinar certos limites éticos para as pesquisas. Em compensação, a clonagem abriu caminho para outras pesquisas científicas ainda em andamento, como a das células-tronco, desenvolvidas a partir de células especializadas, sem ser preciso recorrer a embriões, ou estudos para a criação de animais e plantas mais resistentes a doenças, ou ainda a preservação de espécies de animais em extinção. Quanto à ovelha Dolly, ela passou a sofrer uma doença pulmonar progressiva, o que foi interpretado por alguns cientistas como um sinal de envelhecimento precoce, e ela foi abatida em fevereiro de 2003, quando completou 6 anos. Animais da mesma espécie vivem em média 9 anos. Ainda hoje, a definição da idade dos clones e a hipótese de que eles envelheçam mais rápido são perguntas que ainda não foram respondidas pelos cientistas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Meio ambiente. Sabia que a gente tem 5 pesquisadores aqui no nosso país entre os melhores? Vanessa Casalino, da TV Brasil, conta essa história pra gente. Imagine uma lista com os 1000 cientistas mais influentes do mundo que estudam mudanças climáticas. A agência de notícias Reuters fez esse ranking. E 5 pesquisadores de instituições brasileiras estão nele. O engenheiro Roberto Scheffer é um deles. O cientista atua no Programa de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem pós-doutorado em energia nos Estados Unidos. Roberto Scheffer nem imaginava, mas a escolha o levaria aos estudos de mudanças climáticas aqui no Brasil. Ao longo desses últimos 20 e poucos anos aí, a gente criou, sob a minha coordenação, talvez o grupo mais importante no Brasil, seguramente o mais importante na América Latina também, na área, vamos dizer, de mitigação de mudanças climáticas, ou seja, o que fazer para reduzir as emissões, para lidar com a questão das mudanças climáticas. Então, é um pouco daí que vem essa minha carreira de sair de uma engenharia elétrica e ir para uma área de energia e no meio do caminho, ao longo do caminho, lidar com a questão energética, mas também a questão ambiental em particular. Outro nome que aparece na lista da Reuters é o do peruano José Antônio Marengo, que escolheu atuar aqui no Brasil. O cientista é também dessa lista dos 1000 cientistas mais influentes do mundo estão a quantidade e a qualidade de artigos científicos publicados e a frequência com que são citados por colegas cientistas e também pela imprensa. José Antônio Marengo destaca a importância de aproximar a ciência das pessoas. Toda a informação que nós geramos tentamos de popularizar, ¿no? Para que não fique como um livro em um estante que ninguém revisa, mas sim algo que a população e particularmente os tomadores de decisão possam ter acesso para poder definir depois ações de governo. Os dados para montar a lista da Reuters são extraídos de um portal de pesquisa acadêmica de uma empresa de tecnologia britânica. Um banco que contém centenas de milhares de artigos relacionados à ciência do clima publicados por milhares de estudiosos. Da TV Brasil em São Paulo, para a Rádio Nacional, Vanessa Casalino. Pesquisadores do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista desenvolveram um sensor de gases tóxicos. A novidade é que ele consome menos energia e não pode ser visto pelo olho humano. A reportagem é de Beatriz Evaristo. Gases tóxicos podem provocar sérias complicações à saúde e até mesmo levar à morte. Eles atuam no nosso corpo, reduzindo a capacidade de absorção do oxigênio presente no ambiente. Também podem gerar intoxicação quando são absorvidos pelo organismo. Na Universidade Estadual Paulista, em Araraquara, no interior de São Paulo, pesquisadores desenvolveram um nanosensor para detectar algumas dessas substâncias. Quem explica como funciona essa nova tecnologia
é o professor do Instituto de Química da Unesp, Marcelo Orlandi. As nanofitas, elas interagem com os gases que tem no ambiente, e quando tem essa interação com o dióxido de nitrogênio, ocorre uma diminuição na corrente elétrica que atravessa as fitas, e medindo essa variação na corrente elétrica, a gente consegue saber, identificar a presença do gás, e pela quantitativa, pelo valor da corrente, a gente consegue também quantificar o número de moléculas de gás presente. O dióxido de nitrogênio é liberado por queima de combustível em automóveis ou fornos industriais, por exemplo. O sensor, feito de um composto químico chamado óxido de estanho, é tão pequeno que não pode ser visto a olho nu. Reduzir o tamanho de dispositivos como esse traz uma vantagem importante, como conta o pesquisador. Outra questão a respeito da diminuição do tamanho dos dispositivos é que você tem menor consumo de energia, Então, no caso do sensor que a gente fez de uma única nanofita, então a gente tem nanowatt de potência dissipada, e isso com certeza ter um dispositivo funcional com nanowatt de potência é muito importante, porque a parte de energia ela é dos maiores problemas que a humanidade vai precisar resolver no futuro. O estudo contou com a participação de cientistas da Universidade de Surrey, da Inglaterra. Os pesquisadores estão abertos a parcerias para transformar o nanosensor em um produto que possa ser instalado em indústrias ou em centros urbanos para avaliar a emissão de gases e qualidade do ar. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. Esportes com Astrid Nick. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio estuda mudar de 10 para 5 mil a capacidade máxima de público nas arenas e cerca de 40% dos eventos sem a presença de público. A informação foi divulgada pelos jornais japoneses Japan Times e Mainichi neste domingo. A medida está sendo levada em consideração em função do estado de emergência por conta da alta de casos de Covid-19. Também neste domingo, o brasileiro Alisson dos Santos, classificado para Tóquio, venceu os 400 metros com barreira da Liga Diamante em Estocolmo, com quebra de recorde sul-americano ao marcar 47 segundos e 34 centésimos. E Tóquio já registra a presença da primeira brasileira a chegar na cidade para os Jogos. Na sátila da canoagem slalom, embarcou neste domingo e vai participar de um período de treinamento organizado pela Federação Internacional de Canoagem no canal artificial, onde será realizada a disputa da modalidade. Essa será a terceira edição das Olimpíadas que a canoísta disputa, tendo estreado em Londres em 2012, aos 16 anos. O time Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio ultrapassou o número de atletas em Pequim 2008. Naquela ocasião, foram inscritos 277 competidores. Para a capital japonesa, seguirão 307 atletas brasileiros. Faltam 18 dias para o início da competição marcada para o dia 23. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. E o brasileiro Marcelo Melo está nas quartas de final da chave de duplas masculinas do torneio de Wimbledon, em Londres, Reino Unido. Nesta segunda-feira, o mineiro, número 19 do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais, e o polonês Lucas Kubot venceram por WO a parceria entre o britânico Lloyd Glasspool e o finlandês Henri Heliövaara. Com dores na coxa, Glasspool teve que se retirar da disputa ainda no aquecimento. E a gente fala agora que julho é mês de chamar a atenção para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, que é responsável por cerca de 10 mil mortes a cada ano no país. É a campanha Julho Verde, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Especialistas e entidades médicas querem conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, principalmente porque o coronavírus fez muita gente deixar de ir ao médico e fazer a prevenção. A campanha foi iniciada em 2016 pela Sociedade e o INCA, que centraliza a parte do controle oncológico no país e acabou sendo um dos grandes propagadores da prevenção.
O câncer de cabeça e pescoço é o 5º mais incidente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas no sábado. Com isso, o prêmio fica acumulado para o próximo sorteio na quarta-feira e deve pagar 32 milhões de reais. Confira as dezenas: 08, 26, 30, 31, 38 e 48. E a gente vai ficando por aqui. Confira mais sobre a programação no nosso Twitter, @Rádio Nacional BR. Converse com a gente. Outras notícias na próxima edição do Repórter Nacional às 18 horas. A você, uma ótima semana, uma boa tarde.